Bom, para falarmos sobre a farmacologia atual, temos que voltar um pouco no tempo. No século XIV, temos um cara chamado Paracelsus. Ele foi um cara que teve a primeira posição, um entendimento melhor sobre esse tema. E ele falava que toda substância tem o seu teor tóxico. A principal diferença entre um medicamento e um veneno é só a dose. E isso é muito importante, porque fala sobre a farmacologia de uma certa forma. Porque se você pegar um remédio ou alguma coisa do tipo e ingerir demais, pode ser fatal. E isso no século XIV foi um começo, acho que um pontapé inicial sobre a farmacologia. Mas a farmacologia atual, como conhecemos, foi dada só no século XIX, no começo do século XIX. Em 1804, Frederick Suttner isolou a morfina. A primeira droga isolada do mundo foi a morfina, em 1804, 1805, final ali. E nesse mesmo século, na metade do século, em 1847, temos ali o outro Frederick, Rudolf, com a ajuda de outros farmacêuticos, como Schuttner, que isolou a morfina e tal. Rudolf Buschen fundou o Instituto de Farmacologia da Universidade de Dobart, na Estônia. E esse foi o pontapé inicial real da farmacologia. A partir daí a gente tem as evoluções do século XX, que trazem muitos farmacêuticos e os novos fármacos, e muito mesmo. A gente pode citar aqui a aspirina, pode citar remédios tipo para dor de cabeça, o Eno, que é uma coisa muito antiga, mas até hoje a gente usa. Então, todos esses remédios que foram descobertos no século XX são usados até hoje. E para relacionar o século XIX com o século XX, a gente tem a abertura do Instituto de Farmacologia e a abrangência dele na Europa, o melhoramento, a ajuda, não, de certa forma não ajuda, porque era muito caro, que era uma questão assim familiar, mas o, a expansão da farmacologia na Europa, de certa forma, e chegando aqui no Brasil depois da metade do século XX. E para fecharmos aqui essa pequena linha do tempo, a gente pode falar que hoje, no século XX, a gente tem a maior abrangência e o melhor tipo de estudo farmacêutico do atual, porque hoje a gente tem a tecnologia, a biotecnologia ajuda sempre as pessoas. Hoje a gente está estudando para cada vez melhorar aí mais os remédios, os fármacos que ajudam as pessoas. Hoje temos muitas pessoas aí lutando e tentando aí, acharam aí a vacina para o Covid-19, né? E isso realça muito mesmo sobre como a farmacologia é importante para todos nós no momento atual e como é importante e como foi importante a descoberta dela no século XVIII. E bom, essa foi a linha do tempo. Bom dia, meu nome é Isaac e nosso grupo vai falar sobre farmacologia. Na antiguidade, as doenças eram vistas como possessões demoníacas ou até mesmo castigos divinos. E como ciência, a farmacologia surgiu em meados do século XIX. O primeiro registro histórico que menciona o fármaco foi o papiro de Smith, datado em 1600 a.C. A farmacologia pode ser subdividida em vários ramos, e essa classificação é feita com base na evolução das técnicas e métodos farmacológicos. Essa ciência pode ser dividida ao grupo de estudo farmacognósia, farmacotécnica, farmacogenética e toxicologia. Bom dia, meu nome é Daphne, da continuação da apresentação do trabalho. O uso de produtos naturais é feito pelo homem desde os tempos antigos. O alívio e a cura das dores por meio dos mesmos foram um dos fatores que influenciaram a utilização de produtos naturais na medicina moderna para tratamento. A história das
civilizações orientais e ocidentais são muito ricas na utilização de produtos naturais na saúde e na beleza. A medicina tradicional chinesa é um dos maiores exemplos de como utilizar produtos naturais na saúde. Ela aponta para a investigação de produtos naturais no que se diz respeito à composição química dos remédios. A complexidade e a diversidade das propriedades encontradas nos produtos naturais sempre foram algo que fascinaram bastante as pessoas, e isso levou nos últimos 200 anos às descobertas de medicamentos importantes que são utilizados até hoje. A descoberta de medicamentos passou por fases ao longo do tempo e inicialmente eram recolhidos da natureza de maneira intuitiva. Nesse contexto, os produtos naturais têm desempenhado um papel importante e decisivo no rumo que se está tomando a medicina moderna. Um dos primeiros medicamentos industrializados descobertos foi a aspirina, em 1898, por Felix Hoffmann. Potencial farmacológico dos produtos naturais. O caminho do potencial natural apresenta vantagens e desvantagens. A vantagem do produto natural é que a atividade biológica que eles manifestam resultam de uma evolução de milhões de anos. Outra vantagem é que sua produção constitui um processo mais sustentável. Remédios usados para o tratamento do câncer, como o paclitaxel, que é uma substância extraída da casca do teixo, que é uma árvore lá dos Estados Unidos, é modificada um pouco para funcionar como medicamento. Como essa árvore está quase em extinção, essa árvore também está sendo extraída lá da Europa, e o paclitaxel passa por engenharia genética a fim de multiplicar os genes para a maior quantidade do produto para o comércio. A cada 300 mil árvores é mais ou menos 1 litro de paclitaxel, por isso que eles passam pelo laboratório para a multiplicação dos genes para obter mais quantidade, assim degradando o tempo de extinção das árvores. Também vou falar sobre o chá natural. Todos os chás contêm polifenóis que trazem inúmeros benefícios, melhoram os níveis de concentração de energia, previnem e tratam a aterosclerose, previnem o diabetes, diminuem o risco de doenças cardiovasculares, além disso inibem o desenvolvimento de células cancerígenas, impedem o fornecimento de sangue ao tumor e incentivam a autodestruição das próprias células cancerígenas. Os chás também contribuem para a diminuição dos níveis de colesterol mau, pois melhoram o metabolismo lipídico e têm efeito antibacteriano significativo, purificando o organismo, eliminando toxinas e combatendo a retenção de líquidos. Bom dia, boa tarde ou boa noite, meu nome é Felipe. Bom, o experimento apresentado no vídeo,
ele consiste na infusão do chá em 3 meios diferentes, sendo eles o meio frio, o quente e o último um meio quente com uma tampa, permitindo um sistema fechado. Nesse experimento, é possível observar um caso típico de transferência de massa e o quanto esse processo é influenciado pela temperatura. Bom, agora eu vou falar sobre os fundamentos da transferência de massa. Quando um sistema de 2 ou mais componentes, na qual as concentrações variam de ponto a ponto, há uma tendência natural da massa a ser transferida, minimizando a diferença de concentração entre os sistemas. O transporte constituinte de uma região de alta concentração para aquela de menor concentração é chamado de transferência de massa. E agora eu vou dar alguns exemplos. A remoção de poluente a partir de uma corrente de descarga por absorção, que seria chamado de stripping de gases por lavagem de água, difusão de nêutron por um reator nuclear, a difusão de substâncias adsorventes dentro de pontos de carbono ativado, a taxa de catálise química e reações biológicas. Bom, e a transferência de massa pode ocorrer pelo movimento molecular ao acaso em fluidos estagnados ou podem ser transferidos a partir de uma superfície para um líquido em movimento, adicionado pelas características dinâmicas do escoamento. Olá, meu nome é André Franco Martins, sou da instituição Centro de Ensino Logos e hoje estarei falando sobre os medicamentos artificiais e a automedicação. Os medicamentos artificiais, eles são totalmente, hoje em dia são sintetizados, fabricados em laboratórios e eles podem ser encontrados em qualquer tipo de órgão medicinal. E na maioria das vezes eles são fabricados com compostos orgânicos ou inorgânicos. E hoje em dia existe uma legislação bastante pesada dentro da indústria farmacêutica por conta de não serem criados remédios que possam causar malefícios à população. Agora eu vou falar sobre a automedicação, o Sintox, Sistema Nacional de Toxicológico e Farmacêutico. Em 2003, 28% dos casos de intoxicação foi por conta do mau uso de remédios com automedicação. E a polimedicação é quando uma pessoa usa de um a mais remédios de uma forma rotineira, sendo por prescrição médica ou automedicação mesmo, que é algo que tem que ficar de olho, porque muita gente tem que fazer vários usos de medicamentos por dia, como idosos, e já pela saúde frágil, se a pessoa fazer automedicação, é bastante possível que ela já possa ter malefícios muito maiores, no lugar de ter benefícios. E outra coisa que tem, no caso, o medicamento microbiano e antibacteriano. Por quê? Eles são medicamentos que antigamente não precisavam de prescrição médica e hoje em dia precisam, por conta das pessoas usarem bastante, e isso causa a ineficácia do remédio. Por quê? Se a pessoa ela tem algum problema de alguma bactéria no corpo e ela faz uso de um medicamento de uma forma muito exacerbada, isso pode fazer com que a bactéria fique cada vez mais forte e o remédio ele vai ficar mais ineficaz, tendo que fazer uso de remédios mais fortes. E se a pessoa persistir, vai chegar um momento que ela pode causar até a morte. Então é por isso que esses remédios agora precisam de prescrição médica. E outra coisa dos remédios também, tem os remédios de tarja vermelha e tarja preta, que são remédios extremamente proibidos, a pessoa não pode comprar sem prescrição médica, por serem dos remédios de classes mais fortes, que seria inviável a pessoa poder fazer a automedicação dele. Então, por isso que os únicos remédios que a pessoa pode comprar sem ter prescrição médica são remédios de baixa toxicidade, que geralmente são para coisas como dores musculares, dores de cabeça, febre, doenças que são facilmente controláveis e a pessoa pode fazer uma automedicação, assim. Mesmo fazendo automedicação, a pessoa tem que ter muito controle sobre isso para que não possa fazer nada de errado. Porque mesmo o remédio sendo de baixa toxicidade, se a pessoa fazer em excesso, pode fazer mal. Ainda mais se ela integrar isso com a polimedicação, porque a polimedicação é o uso de vários remédios, então se a pessoa usar antibióticos e fazer uso de antibióticos junto com, com outros remédios como febre, por exemplo, isso já pode fazer com que aquele remédio mais simples possa atrapalhar a eficácia do remédio mais forte e isso causar problemas de saúde para a pessoa.
Então é isso, espero que vocês tenham gostado da explicação. Foi uma explicação bem breve de um assunto bastante simples, mas que a gente tem que tomar cuidado sobre isso, né? Porque é sempre bom você ter controle sobre os seus medicamentos, você ter escolhas do que você faz, mas é sempre bom avisar nesse caso. Então, muito obrigado. Tchau. Bom, meu nome é Ana Júlia e eu vou falar um pouco sobre a automedicação que a maioria das pessoas utilizam quando estão com azia e má digestão, que é o uso do bicarbonato de sódio ou medicamentos que contêm esse sal. O processo digestivo em nosso estômago, ele é feito com o auxílio de um ácido, mais precisamente o ácido clorídrico, que é um ácido forte. Obviamente que sua concentração no organismo, ela é dada em níveis que não acabam nos dissolvendo, mas que ajudam no ataque aos alimentos. Mas que por vezes ou outra acabamos que o nosso estômago fica com um excesso desse ácido e nos sentimos mal. Mesmo que não sejamos farmacêuticos, basta utilizar conceitos da química básica, que quando usamos uma base ou um sal de caráter básico, o excesso desse HCl ele acaba sendo neutralizado. Lembrando que o bicarbonato de sódio ele é um sal, só que em solução aquosa ele se torna uma solução básica, formando o ácido carbônico e uma base que é o hidróxido de sódio. Na equação, o bicarbonato de sódio mais o HCl mais a água forma o NaCl, que é um sal, mais o ácido carbônico e a água. Só que o ácido carbônico, por ele ser instável, ele vai acabar se decompondo e formando o dióxido de carbono e água. Na reação geral, o que acontece? O bicarbonato de sódio, ele se junta com o HCl, formando o NaCl, que é um sal, o dióxido de carbono, que é um gás, e a água. Como que isso funciona na prática? Na prática mesmo, visivelmente. Vai produzir o sal e o dióxido de carbono, por ele ser um gás, vai se transformar, vai se apresentar como o arroto. No entanto, esses medicamentos e o uso de bicarbonato, ele não é aconselhável para pessoas que sofrem de pressão alta, que são hipertensas, por formar o sal, que é o NaCl. Mas como a farmacologia está bastante avançada, já existem medicamentos que hipertensos podem tomar e que não vão liberar dióxido de carbono, que é o arroto. Agora eu vou demonstrar um pouco para vocês só o que acontece no experimento na prática mesmo com o sal de heno e a água. No experimento eu vou utilizar um copo de água e o sal de fruta heno. Mas como é recomendado, eu vou utilizar só uma tampinha. Basta que a pessoa adicione essa tampinha na água. Quando isso acontece, ela tem que esperar a efervescência acabar e tomar de uma vez. Após 6 segundos, a pessoa já se sente aliviada e tal. E então vai acontecer a mesma forma que eu expliquei anteriormente, que vai formar o dióxido de carbono, que vai ser liberado através do arroto, e o sal. Por isso que quando as pessoas tomam esse medicamento, elas se sentem aliviadas, pois acontece a neutralização do ácido. É isso, gente. Obrigada por assistir o vídeo até aqui e obrigada pela atenção.